Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A minha pergunta de sempre, como você está? Então, estamos novamente nos encontrando aqui através desse vídeo com a intenção de ajudar você a entender e compreender com mais profundidade ou dando a você alguns cliques, alguns starts para a compreensão da nossa lição, da lição que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Você pode estar estranhando, né? Nós não voltamos já aos cultos presenciais e também à Escola Bíblica Presencial? Sim, voltamos. Mas hoje é domingo da família. Nós não temos o culto pela manhã, contudo, nós temos o comprometimento e o compromisso de levar a você o estudo da revista. A gente tem sempre em mente de que a lição, a gente não vai ler a lição para você, a lição está disponível lá no grupo da igreja, é só você fazer o download da lição, é a lição 3, com data do dia 26 de setembro, que é domingo, e que você deverá investir 15 minutos do seu tempo para uma compreensão do que nós estamos estudando. Estamos falando sobre mordomia, estamos falando sobre esse assunto já há duas lições anteriores, sendo essa a terceira lição. E como o próprio autor diz, mordomia tem sido um termo deturpado pelo mau uso da sua interpretação, o mau uso da palavra. Mas o que nós desejamos nesse momento? Desejamos que você guarde um pouquinho aí do seu tempo, da sua atenção para se dedicar a esse assunto. Como eu disse para você, a gente não vai ler a lição. A gente vai só aqui tocar alguns pontos importantes para que você possa ter um pouco mais de subsídios, ter mais ferramentas para entender a lição. Ok? Assim estamos combinados? Mas vamos orar para pedir ao Espírito Santo para nos orientar no estudo dessa lição? Feche seus olhos por um instante. Abba, na tua presença nós estamos, Senhor, nesta manhã, agradecidos por todas as bênçãos e pela oportunidade de estudar a sua palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa estudar a sua palavra e ser edificado tão somente por ela, e uma vez aprendido e edificado por ela, possamos edificar outras pessoas. Aos nossos ouvintes também, aqui na Escola Bíblica Virtual, que o Senhor possa abençoar a cada um nesse domingo da família. Se conosco, nos anime a continuar estudando a sua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém? Vamos lá então? O título é Generosidade no Cuidado. Então, como eu falei para você, o autor tem nos falado, e ele embasou o estudo da lição na carta petrina, ou seja, na carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versos 10. E ele, como eu disse, o termo mordomia, na verdade, hoje ele tem um sentido que não é o sentido da palavra. Mordomia é alguém que cuida, alguém que presta um serviço, alguém que tem realmente uma responsabilidade com a determinada tarefa, ou ofício, ou a gente sempre vê em alguns filmes, o mordomo. Mordomo é um empregado especializado que cuida dos negócios do seu senhor. Na lição mesmo, ele vai falar de um episódio da vida de José, quando estava no Egito, na casa de Potifar. Quando Potifar viu que José era um bom administrador, colocou todas as coisas que estavam na casa dele nas mãos de José para ele administrar. E a Bíblia relata de que tudo que José fazia prosperava. Então o termo mordomia, ele foi sofrendo algumas deturpações, como hoje a gente fala, quando alguém está em mordomia, no aspecto político, está recebendo algumas regalias. Na verdade, mordomia é um serviço, ou um cuidado, ou um serviço especializado que nós prestamos. No caso da Bíblia, como se trata? Pedro vai falar assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Está vendo?
Então, mordomia não é uma regalia, e sim um serviço que deve ser prestado e com uma certa habilidade e responsabilidade. Portanto, todos, ele vai falar, Paulo fala também acerca disso em Coríntios, fala assim, portanto, todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Aos que requer desses encarregados é que sejam fiéis, ou seja, que sejam cumpridores dos dons que das tarefas, através dos dons que foram recebidos e repartidos através do Espírito Santo. O que significa, o autor vai falar, o que significa a palavra mordomo. O significado da palavra neotestamentário, traduzido, mordomo é administrador da casa. Se nós olhamos no aspecto da igreja, né, o administrador da casa de Deus, né, daquilo que nós recebemos na responsabilidade dentro das dos dons e dentro da capacitação que o Espírito Santo nos dá. Então, percebam uma coisa, que o que está sendo cogitado nessa lição é que todos nós somos mordomos, todos nós somos responsáveis. Não existe uma pessoa responsável por tudo. Nós somos responsáveis aquilo que o Senhor nos concedeu e, como Paulo vai falar aos Efésios, para o crescimento do corpo de Cristo. As características que distinguem o mordomo, eu achei isso muito legal. Primeiro, ele deve reconhecer que Deus é dono de tudo. E eu gosto muito de falar, e você já deve ter percebido isso e até decorado, que eu falo muito o Salmo 24, verso 1, nas orações. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os habitantes que nela há. Ou seja, Ele é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, nós, como seus filhos, que já passamos pelo processo do novo nascimento, devemos então ter ainda mais a responsabilidade de cuidar daquilo que é Deus, do que é de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus, dono de tudo. Segunda coisa, compreende que Cristo, na característica de servo e de mordomo cristão, compreende que Cristo é o seu Senhor. Mateus 6,33 vai falar disso, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro há uma necessidade nossa de entrega, e acredite, querido, de entrega total a Deus, para que as coisas que chegam para que a gente faça e executemos, seja realmente feito com certa eficácia, com certa eficiência. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Terceira característica da pessoa, do mordomo cristão, é de que ele deve se esforçar em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que possui. Entenda uma coisa, além de você receber um dom espiritual para ser um bom mordomo e também um bom serviçal na casa de Deus, as coisas que Deus dá a você para a sua vida pessoal também têm um propósito para sua vida e um propósito para a realização da vontade de Deus. Então, querido, anime-se por isso, porque quando nós recebemos algo de Deus e estamos incluídos nos seus propósitos, é sinal de que Ele tem coisa boa para a gente. Muitas vezes a gente tem o serviço de Deus como algo enfadonho, pesado, algo que ninguém quer fazer e sobra para a gente. Na verdade, não é isso não. Na verdade, por nós reconhecemos que Ele é dono de tudo, que Ele tem sido generoso com a gente tem que se esforçar em perceber qual o propósito de Deus quando Ele nos capacita e nos dá dons e entrega coisas nas nossas mãos. E aí eu estou me referindo também aos bens materiais. E quarta coisa é que ele assume assume os propósitos de Deus como seu estilo de vida. Há muito tempo eu já não falo assim, mas eu vou lembrar você de uma coisa. Eu preguei certa vez na igreja dizendo que cristianismo não é uma religião. Lembra disso? Se você não lembra, eu vou te ajudar. Cristianismo não é uma religião, mas sim um estilo de vida. Por quê? Porque quando a gente fala de outras religiões,
essas outras religiões, elas não são questionadas. Por exemplo, né, quando alguém faz alguma coisa errada, ninguém fala assim, ó, ele não é macumbeiro? Como é que ele está fazendo isso? Ou ele não é um espírita? Ou ele não é, alguém do Islã? Ou ele não. Mas quando se trata de um crente, ou de algo que a gente ocupa alguma função, como um pastor, diácono, algum líder da igreja, ele não é pastor? Como é que ele faz essas coisas? Então, perceba que o cristianismo, sermos mordomos na mão de Deus, trata-se de um estilo de vida. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de proceder vai sim afetar nos propósitos de Deus e também vai levar outras pessoas à mudança de vida. Mordomia e generosidade é o terceiro tópico. Vem falando na perspectiva da Bíblia, quando fala de que devemos entender que somos seres criados por Deus e, portanto, a gente serve aos propósitos dele. Generosidade, ele vai falar aqui no estado de espírito, que nos leva a agir com bondade, com cordialidade, com simpatia, com educação e ao respeito ao próximo. Entenda, gente, é isso aí. É muito difícil, não é? No mundo desse, onde as pessoas fazem questão de tudo, onde as pessoas estão à beira de uma explosão, qualquer atitude que seja assim de um cunho negativo gera discussão no trânsito, numa fila, enfim. Mas, se nós somos mordomos, somos alguém que entende mordomia também como generosos ou generosidade, deve entender que a nossa atitude tem que ser dentro desse perfil. É difícil, mas a gente pode se lançar ao desafio de viver esse estilo de vida. E como eu disse para você, a gente não vai ler tudo, né? Mas a gente precisa, é só alguns toques para que você entenda o que está acontecendo na lição. Uma quarta coisa, e a gente está caminhando para o final, doação e generosidade, né? Ele está falando aqui também de que, em diálogo em sessão anterior, podemos observar que a doação e a generosidade caminham junto. A recomendação do apóstolo João é que não amemos de palavras nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Pois é, a igreja ela precisa ter uma atitude generosa e se doar. Entenda uma coisa, eu vou aproveitar esse momento e fazer algumas distinções. A Bíblia diz que nós temos que ser cuidadosos principalmente e primeiro com os domésticos da fé, ou seja, aqueles que são da igreja. A igreja pode sim e deve fazer beneficência a todas as pessoas que carecem. Contudo, a igreja está destinada à beneficência, a doar-se com generosidade. A igreja ela não é assistencialista. Assistencialista ou assistencialismo cabe ao nosso governo, às nossas autoridades em atender à população, porque todos nós pagamos impostos. Então veja só uma coisa e entenda bem. A igreja deve e pode ajudar as pessoas. Deve começar pelos que são membros da igreja. Pode se estender àqueles que estão fora da igreja. Contudo, a igreja não tem a responsabilidade de ser assistente social. Nós fazemos trabalho social. Isso quer dizer que nós nos compadecemos, nós doamos porque somos pessoas generosas. Mas essa não é a principal função da igreja. A igreja, a missão dela é pregar o evangelho. É certo que a reboque a gente faz algumas coisas, a gente executa algumas tarefas. Entendeu? Se você não entendeu, me procura no gabinete e a gente vai ter um café docinho para a gente bater um papo e eu explicar isso à luz da Bíblia com maior detalhes para você, porque o nosso tempo já acabou. Concluindo, o cuidado do evangelho são inseparáveis, assim como a mordomia cristã e generosidade. Suas raízes não estão em programas, prestem atenção, mas numa relação direta com Deus vivo. Então, o que o autor está dizendo aqui, de que a igreja tem responsabilidade, sim, com a igreja, com as coisas de Deus, com as pessoas, mas isso só terá um bom resultado
Isso só será algo atingível e tangível quando a gente tiver uma boa relação com Deus. Espero que você tenha entendido e tenha despertado-se na curiosidade de estudar a lição. Assista esse vídeo mais vezes, já está passando um pouquinho de 15 minutos, mas não tem problema, tá? Eu acho que é importante a gente gastar um tempo nas coisas de Deus. Rapidinho, para pensar. Você consegue perceber quem você é e tudo que tem pertence exclusivamente de Deus? Responde essas perguntas. Seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel? Vai respondendo. Seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas em cuidado? E quarto, sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? E temos aqui a leitura diária. Eu vou botar aqui na frente da câmera para você ver. Se por acaso você não fez essas leituras diárias, essas leituras aqui, todas elas, e está aparecendo ao contrário, né? Mas dá para você ver. São importantes você ler, tá bom? Disse que se você não leu, gaste um tempo na leitura dessas passagens da Bíblia, que vai ajudar você a entender bem a questão da mordomia e a questão da generosidade e cuidado. Que Deus te abençoe, fique em paz em nome de Jesus. E temos um combinado. Se você tem dúvidas sobre o assunto, nos procure e a gente vai ter o maior prazer de bater esse papo com você. Tá bom? Deus te abençoe.